Boa noite, amigos, seguidores do Centro Espírita Nosso Lar em Teresina. O meu nome é Lívia e é um prazer estar com vocês nesta noite para refletirmos sobre a felicidade, a respeito da busca da felicidade por nós, espíritos imortais. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram informa aos nossos seguidores que já estamos iniciando a tarefa de hoje. Boa noite, Sueli. Boa noite, Anne. Boa noite, Kelly. Sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui nessa terça-feira à noite, né? Vamos dar uma pausa na correria da semana, do dia, para esse momento de dedicar as nossas emoções, de direcionar as nossas melhores energias do espírito e do corpo para a reflexão sobre a felicidade. A felicidade, que é um tema que interessa a várias áreas, né, do conhecimento, como a psicologia, por exemplo. Porém, aqui nós iremos abordar essa temática à luz da doutrina espírita. A felicidade com base na doutrina espírita. Como se dá essa busca da felicidade por nós, espíritos imortais. Inicialmente, pra gente... Boa noite, Léo. Pra gente harmonizar, pra gente se concentrar, vamos ler uma mensagem inicial que está no livro Pão Nosso. Livro de Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel, né? Emmanuel enviando mensagens pela psicografia abençoada de Chico. Na mensagem 48, intitulada Compreendamos, Emmanuel nos fala o seguinte: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão por meio de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas, que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, e nos revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso, do pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Olha só essa frase de Emmanuel, né?
A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem. Maravilhosa mensagem do Espírito Emmanuel, que nos alerta que a felicidade só vem para nós como cristãos depois que a gente cumpre as nossas obrigações. Boa noite, Náglia. Envolvidos então na sintonia dessa mensagem inicial, vamos fazer nossa prece para começar nossa atividade de hoje. Amado Mestre Jesus, vós que sois a luz do mundo, benfeitores espirituais que nos assistem, em especial os amigos espirituais do Centro Espírita Nosso Lar, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, todos reunidos e unidos, sob o vosso nome e a vossa proteção, para reflexões sobre a felicidade na Terra, para nós que aqui estamos nessa viagem reencarnatória. Obrigada a Jesus pelas lições sublimes que deixastes para nós. Obrigada a Deus, Pai Maior, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. E pedimos então que a espiritualidade amiga que nos assiste envolva todos nós, encarnados e desencarnados, numa sintonia de amor, de pacificação, de luz. E que possamos então, com a permissão divina, iniciarmos a nossa doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como eu já mencionei, o nosso tema é sobre a busca da felicidade, né? À luz, claro, do Espiritismo, da doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos diz sobre esse tema, né? Um tema que vem recorrentemente na nossa cabeça, na nossa reflexão, porque todos nós estamos e dizemos que estamos procurando a nossa felicidade. Mas em que realmente ela consiste para nós, espíritos imortais? Emmanuel, no livro Consolador, na questão 240, nos fala o seguinte, que de algum modo a felicidade existe, porque todos nós temos uma intuição dela. Todos nós, espíritos imortais, que estamos aqui nessa viagem reencarnatória, se falamos sobre a felicidade, sobre a busca por ela, é porque temos a intuição que ela existe. Embora ainda não tenhamos a correta compreensão, o melhor entendimento sobre o que é essa felicidade, como alcançá-la. Então, quando Emmanuel foi perguntado se de algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra, ele existe, ele diz: todo espírito tem consigo a noção da felicidade. O sinal de que ela existe é de que a gente sempre está esperando por ela. É como se nós, quando reencarnássemos, já viesse com essa intuição: eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, um momento eu vou ser feliz, a felicidade vai chegar para mim, né? E a gente fica sempre nessa expectativa de que a felicidade vem na forma de momento, que ela vai cair sobre nós, como se fosse um prêmio. É isso, é assim que a gente fala, que a gente concebe a felicidade, nós espíritos ainda imperfeitos. E cada pessoa tem sua noção de felicidade. A felicidade para um artista é a beleza da sua obra de arte. A felicidade para um agricultor é a sua colheita. A felicidade para um doente é a cura que ele tanto espera, ou o alento para as suas dores, para o seu sofrimento. A felicidade para um oprimido que está numa penitenciária é a liberdade. A felicidade para um cientista é a investigação, a descoberta para ele. A felicidade para quem tem fome é um pão. E assim por diante, meus amigos, minhas amigas. Todos nós temos uma concepção diferente de felicidade.
O que me faz feliz não necessariamente é o que faz vocês que estão aqui nos acompanhando também se sentirem felizes. E é interessante porque essa concepção de felicidade, ela muda não só de pessoa para pessoa, mas para a própria pessoa na sua jornada aqui na Terra. Por exemplo, a felicidade, para mim, quando eu era adolescente, é diferente da felicidade de quando eu era criança e do que me faz feliz como adulta. Veja só, felicidade é uma ideia tão relativa que muda não só de indivíduo para indivíduo, mas também nas fases do mesmo indivíduo. Para uma criança pode ser um brinquedo, para um adolescente pode ser uma nota boa, uma aprovação no vestibular, para um adulto pode ser um emprego que ele tanto cogita, almeja. Então, na nossa vida, com certeza, se a gente parar para pensar, a gente já teve muita ideia diferente sobre o que nos faz feliz. E à medida em que a gente vai passando por algumas experiências evolutivas, essa concepção de felicidade vai se transformando, vai mudando, a gente vai amadurecendo e as nossas ideias também. No entanto, o Livro dos Espíritos, na questão 920, nos informa o seguinte, que nós, por morarmos aqui, habitarmos um planeta de provas e expiações, ainda não temos felicidade absoluta. O que nós podemos é alcançar uma felicidade relativa, mas a felicidade absoluta ainda não é deste mundo, ainda não é da Terra, como provas e expiações que ela proporciona para nós, espíritos viajantes. E a Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, pela psicografia abençoada de Divaldo Franco, ela nos diz o seguinte: pessoa alguma na Terra existe que esteja isenta dos processos fisiológicos de desgaste, de envelhecimento, de enfermidade, de morte. Ninguém está isento de problemas. Nesse capítulo desse livro, Encontro com a Paz e a Saúde, a Joana trata especificamente sobre a felicidade. E ela nos diz que nenhum de nós está isento de passar por dificuldades. Todos adoecemos, todos um dia pereceremos em corpo físico, todos nós vamos envelhecer. São processos inexoráveis da nossa reencarnação aqui na Terra. O que muda é a forma como cada um de nós encara essas mudanças, essas alterações ou dificuldades. E às vezes, a pessoa que a gente olha de longe e que a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa, ela lida tão legal com aquilo, ela tem uma vida tão boa, ela é feliz, ela não tem o problema que eu tenho. Às vezes, gente, aquela pessoa que a gente vê como feliz, que aparenta, tem aparência de felicidade, na verdade, não se trata apenas de simples, mera aparência. Por dentro, ela possui tormentos que corroem, vícios roedores da sua alma, que a fazem sofrer. Por isso que a gente nunca deve invejar, cobiçar a vida do outro, a suposta felicidade do outro. Então, o primeiro ponto que a gente precisa abordar sobre a felicidade do ponto de vista espiritual é: todos somos espíritos reencarnantes, imortais, com bagagem espiritual específica, com necessidades evolutivas diferentes. Então, nós passamos por situações aqui na Terra que podem até ser parecidas, mas que têm suas particularidades. E alguns de nós já desenvolvemos alguns mecanismos de defesa emocional, psíquica nessas situações. E daí a gente acha que o outro está mais feliz.
E alguns de nós também só temos aparência de feliz, de tranquilo. Sabe? Aquele oceano, aquele mar, aquela água que por fora está serena, mas que por dentro ela está efervescente. Ela está ali super, super agitada. Somos nós às vezes, ou os outros. Cada pessoa tem sua forma diferente de lidar com essas dificuldades. E às vezes a gente inveja, a gente faz um juízo equivocado sobre a vida do outro. E a gente acha que a vida do outro é a vida melhor, que o outro não tem problema, que só nós temos dificuldades, que nós somos infelizes, que o que a gente planeja não dá certo, mas que com o outro sempre dá. E aí a gente resvala na inveja, no ciúme, esses vícios roedores, que segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, são nossos tormentos voluntários. Como termos felicidade se nós ainda resvalamos em tormentos voluntários, ou seja, em tormentos que nós mesmos criamos para nós. A gente inveja o que o outro tem e principalmente até o que o outro é. A gente tem ciúme, a gente cobiça, a gente ambiciona demais e a gente fica em febre permanente. Não tem descrição melhor para esses vícios do que a que o Evangelho segundo o Espiritismo dá. Febre contínua. Quando a gente se importa demais com a felicidade do outro, no sentido de cobiça e não no sentido de contribuir com a felicidade do outro, mas no sentido de invejar, de sentir ciúme, é como uma febre permanente. A gente não tem sossego. E aí a gente resvala assim na infelicidade, no desgosto, no desânimo. O Livro dos Espíritos, na questão 933, tem uma pergunta muito importante, que é quando Kardec pergunta à espiritualidade superior se além dos vícios materiais, além dos sofrimentos materiais, se os sofrimentos morais também são causados por nós, homens, seres humanos. E a espiritualidade superior responde a Kardec que os sofrimentos materiais são causados por nós, mas independem às vezes da nossa vontade. Porém, o que vem do orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme, todas as paixões são torturas da alma. E é assim que a gente se sente mesmo, né? É uma tortura, gente, invejar o que é do outro. Porque o outro tem aquilo, porque o outro é isso. E por isso algumas expressões que a gente usa popularmente para se referir a essas sensações, a esses sofrimentos, realmente fazem sentido. Por exemplo, inchado de orgulho, seco de ciúme, morto de inveja. Porque realmente, gente, são sensações, vícios que torturam o espírito e a alma, principalmente quando a gente dá muita importância para o que é da terra. Quanto maior a importância que a gente dá às coisas da terra, mais a gente sofre por não tê-las e, consequentemente, mais afastados da felicidade nós ficamos, da felicidade real, verdadeira. Quanto menor a importância que a gente dá às coisas da terra, menos a gente sofre ao não tê-las, ao perdê-las. Menos infelizes nós nos tornamos na ausência delas. Por isso que Sócrates, sabiamente, nos disse que os verdadeiros encarcerados, aprisionados, são os presos aos seus vícios. Somos nós, quando nos prendemos no nosso orgulho, no nosso ciúme, na nossa avareza. Isso sim é um cárcere, é uma prisão.
E no Livro dos Espíritos, na questão 917, quando Kardec pergunta à espiritualidade superior como combater o egoísmo, tem um comentário bem extenso de Kardec sobre o egoísmo, em que ele fala que o homem, o ser humano, ele está sempre em procura, né, das causas dos seus males. Por que eu sou infeliz? Por que eu estou triste? Por que isso não dá certo comigo? E Kardec explica que quando o homem compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas de infelicidade, quando ele compreendermos que com o nosso egoísmo, nossa forma egoística de ser, de só pensar na gente, de querer que tudo ocorra conforme a nossa vontade, de que tudo gire ao redor do nosso umbigo, como a gente diz popularmente, né? Quando a gente entender que o egoísmo é a fonte do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa inveja, do nosso ódio, é o que nos leva ao atrito com os outros, causa brigas, dissensões. O egoísmo causa desconfiança, é o que faz com que amigos se tornem inimigos, com que eu esteja sempre naquela posição de alerta, de que os outros podem me fazer mal, de que eu tenho que me defender, estar sempre na posição de defesa. Como eu vou construir relações saudáveis que me trazem felicidade se eu sou egoísta e se eu estou sempre nessa posição de defesa? Só para a gente ter uma ideia de como o egoísmo atrapalha a nossa felicidade, a nossa tranquilidade espiritual. Pessoas egoístas, quando estamos muito egoístas, nós não conseguimos construir laços de afetos verdadeiros. Por quê? Porque a gente vê no outro sempre um inimigo, um concorrente. A gente não vê o outro com fraternidade, com amizade. E como andar feliz pela terra sem relações saudáveis, sem amizades, sem amores, sem familiares, amores que eu me refiro a todo tipo de amor. O amor pelos nossos amigos, o amor pela nossa família, não necessariamente uma relação conjugal, marital, mas os amores. Então o egoísmo, ele me impede de construir tudo que é saudável, tudo que pode ser rocha para que eu esteja feliz aqui na Terra. E o Kardec diz nesse comentário à questão 917 do Livro dos Espíritos que quando nós entendermos que o egoísmo é a fonte de todos os males, então nós compreenderemos que o egoísmo é um vício incompatível com a nossa felicidade. Quanto mais egoístas, menos felizes. E é preciso, então, que a gente se olhe, se conheça. Quando a gente se questiona, eu quero minha felicidade, eu quero ser feliz, a gente precisa se conhecer. Precisamos do autoconhecimento para identificar esses vícios aos quais eu me refiro, para identificar a inveja que eu sinto, a raiva, a cólera que eu sinto, o ódio que eu sinto, para identificar os meus traços egoísticos. Quando eu me autoconheço, é que eu posso vencer esses vícios. E assim, então, substituí-los por sentimentos de mais fraternidade, de amizade, de esperança, de amor, de compaixão. Construir coisas melhores ao redor dos meus passos. Lembremos que o autoconhecimento é recomendado por Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, como a chave para vencermos todos os nossos males. Então, o Livro dos Espíritos nos alerta sobre isso, sobre como o egoísmo é a base da nossa infelicidade.
E ele também nos alerta na questão 921 que quando a gente pratica a lei de Deus, a gente se poupa de muitos males. E ele diz, o Livro dos Espíritos, a gente chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência grosseira. É possível, sim, sermos felizes aqui na Terra. Mas é a felicidade relativa. É a felicidade que não é contemplativa. É a felicidade que enfrenta as lutas. É a felicidade que não está lá no término, no ponto final. Que a gente cogita a felicidade igual em novela e em filme romântico, né? Eu acho que é um hábito nosso, cultural até, né? A gente acha que a felicidade vai chegar no último capítulo da novela. E não é. Não é. A felicidade está na novela inteira da nossa vida. Em cada dia dela eu posso ser feliz. Por que a gente quer encarnar a mocinha da novela, o mocinho da novela, que sofre durante o enredo todo e tem um único dia que vai ser um desfecho feliz? Não. Joana de Ângeles nos alerta no livro Encontro com a Paz e a Saúde justamente isso, que a felicidade ela não é o fim de uma estrada, mas ela está no enfrentamento das dificuldades, no aceitar a vontade divina, aceitar o que acontece conosco em nossa volta. A felicidade ativa de ir construindo em meio aos problemas, horas felizes. Eu tenho certeza que se a gente parar para pensar em alguns dias que a gente cogita serem tão difíceis, a gente teve sim também horas em que podemos ser felizes, ser alegres. Não é um dia difícil que vai lhe transformar numa pessoa infeliz. Um dia difícil, um mês difícil, uma semana difícil não define a nossa vida, a nossa jornada. Tudo depende de nós, da forma como a gente encara, com sabedoria, com aceitação, com aquela resignação ativa de fazer por onde acontecer, de transformar aquela realidade. Por isso também que a felicidade ela não é contemplativa. A felicidade não tem essa perspectiva contemplativa angelical, que é o que a Joana de Ângeles chama de tédio dourado, que é não ter mais nada para fazer. Eu já consegui tudo, não tenho mais pelo que lutar, agora eu vou ficar quietinho, parado. Felicidade não é isso, não é inação. A felicidade é construção, é ação, é atividade. Lembremos que os espíritos superiores continuam trabalhando no plano espiritual. Eles não têm repouso, eles não têm tédio, eles não têm essa vida contemplativa. Então, mesmo os espíritos que já alcançaram um grau de evolução mais feliz, eles trabalham sem cessar. Então, não existe essa visão humana de que a felicidade é a contemplação do nada, é a inação, né? Isso faz, inclusive, mal para nós, espíritos, né? O ócio, né? Nos faz muito mal. Por isso que o Emmanuel, né? Lá naquela mensagem inicial, ele nos diz, né, que a felicidade real em um lar cristão, ela só existe depois da obrigação. Depois que a gente cumpre as nossas obrigações. A gente precisa fazer por onde? Cumprir nossos deveres como cristãos, amar mais, compreender mais, que assim a gente vai elastecer a nossa alegria, a nossa paz de consciência. A gente vai criar vínculos que nos dão mais sustentáculos morais para enfrentar quaisquer dificuldades.
O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, quando ele fala da dor, né? Por que a gente sofre? Por que a gente passa por dificuldades? Leon Denis nos diz assim: esquece-se que o direito é inseparável do dever e até que é simplesmente sua resultante. Olha só, o direito vem depois dos deveres. Cumpramos nossos deveres de cristãos. Cumpramos nossos deveres aqui na Terra para podermos amealharmos a felicidade real. O direito de desfrutarmos da felicidade espiritual, da felicidade a que a gente tanto aspira, virá proporcionalmente do cumprimento dos nossos deveres como espíritos, como cristãos que nos afirmamos ser. A felicidade, segundo Emmanuel, também decorre, a infelicidade, aliás, segundo Emmanuel, no livro Consolador, na questão 240, também decorre da nossa dificuldade de não enxergarmos a grandeza do caminho. Vocês lembram que eu comentei que a felicidade ela está em todos os capítulos da novela e não só no desfecho, né? Que a gente fica aguardando que vai chegar um momento, que vai ter um limiar. Pronto, a partir desse dia, dessa hora, desse último capítulo da novela da minha vida, eu vou ser feliz. E o Emmanuel diz, não. As criaturas humanas estão intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Será que a gente sabe observar o que nos cerca? Enxergar as pequenas felicidades do nosso cotidiano? Acordar. Olha só, tem uma nova oportunidade aqui na Terra. A cada amanhecer em que a gente desperta com saúde, com disposição para a vida, a gente está com felicidade. Ter o pão em nossa mesa, quando tantos irmãos no Brasil estão vivendo a insegurança alimentar, ter um emprego ou ter condições de buscar por ele, estar na luta por ele, porque lutar pelas conquistas também é felicidade. Termos alguém a quem amamos, alguém que nos ama, de forma geral. Termos um apoio, aquele amigo, aquela amiga com a qual nós podemos contar. Enxergarmos os pequenos anjos que cruzam o nosso caminho. Quantas vezes no nosso caminho a gente não presta atenção que alguém ajudou a gente? Enviados de Deus que cruzam o nosso caminho e nos ajudam. Seja numa fila, no atendimento, seja no trânsito. Isso é uma felicidade. A natureza ao nosso redor. A chuva que vem limpar os miasmas do nosso ar poluído pelos nossos pensamentos deletérios. Será que a gente para fazer o que o Emmanuel está nos dizendo? Contemplar, olhar, observar as paisagens, tanto humanas quanto naturais, físicas, ao nosso redor, no nosso dia a dia? Será que a gente para pensar sobre isso? Observar isso? Ou a gente espera sentir a falta para poder perceber o valor que essas coisas têm no nosso dia a dia e a capacidade que elas têm de nos fazer felizes? A presença daquele ente querido, que quando parte pelo desencarne, a gente reclama, a gente chora, a gente blasfema contra Deus. Quando a gente perde, entre aspas, uma pessoa querida, porque a gente não perde,
até porque ela não é nossa, né? Não somos proprietários de outros espíritos. Mas quando a gente precisa se despedir de alguém, porque partiu para o plano espiritual, que a gente ama muito, e a gente julga isso uma grande infelicidade na nossa vida. A gente acha que nossa existência acabou, que é o fim, que a gente não tem mais motivo para ser feliz. Às vezes a pessoa nem desencarna, ela só se afastou, colocando o fim de um relacionamento pra gente. E a gente acha que aquilo é uma infelicidade. Por quê? Porque a gente deposita toda a nossa felicidade, o motivo da nossa felicidade numa pessoa. E a Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela recomenda justamente que não coloquemos a nossa felicidade, a base da nossa felicidade, em circunstâncias, nos outros, nas outras pessoas, nas coisas, numa viagem, num carro, numa casa, numa roupa, no celular, numa pessoa. Até porque ninguém merece carregar o peso de ser o responsável pela nossa felicidade. E tanto as pessoas quanto as coisas são circunstanciais. Elas podem passar. E então, o motivo da nossa felicidade também passa. Por isso a necessidade de depositarmos a nossa felicidade no que é do espírito, no que é espiritual, no que é eterno, na aquisição de virtudes, na prática da caridade, no bem que a gente faz para o outro. Que a gente então, fazendo o bem, praticando a caridade, não só a gente vai vencer os nossos males, mas a gente vai adquirir virtudes. E as virtudes ninguém tira de nós, elas são eternas. Elas não são fugazes, porque eu não deposito em alguém ou em uma coisa. A mesma distinção, a mesma importância, a mesma reflexão a gente precisa fazer sobre se a gente está procurando prazer ou felicidade. O que é o prazer? O prazer é aquela realização efêmera. É aquela satisfação que vem, deixa um resultado, pode ser uma satisfação física ou emocional. Vem, eu consigo o resultado, passa rápido, mas me dá logo uma sensação de ansiedade, de querer de novo, de incompletude, ficou faltando alguma coisa. Não preenche, não satisfaz, é um simples prazer. Pode ser físico ou emocional, mas é passageiro. E quando passa, só deixa em mim a ansiedade. Pode ser um prazer de uma compra, um prazer de consumo, um prazer sexual, pode ser um prazer estético, mas ele passa, é efêmero. E só quando ele passa, ele só me deixa na ansiedade de tê-lo novamente. A felicidade não. A felicidade, ela não é efêmera, ela é uma construção. E quando eu a conquisto, eu não a perco mais. Ela promove em mim harmonia, tranquilidade. Quer saber o que te faz feliz? É aquilo que te deixa, que nos deixa numa harmonia, numa tranquilidade, sem ansiedade de querer se satisfazer novamente. A felicidade é uma construção. Eu vou conquistando ela dia após dia. A felicidade de vencer um vício espiritual, de adquirir uma virtude, a felicidade de vencer o nosso egoísmo, a nossa teimosia. Vocês já tiveram essa sensação de ficar felizes por vocês mesmos? Que bom, eu consegui não ser assim. Que bom, eu venci
O meu impulso, eu estou sabendo controlar, administrar melhor as minhas emoções, o meu impulso. É uma felicidade, a felicidade de vencer a nós mesmos, aos nossos vícios, aos nossos desafios. Então a gente precisa refletir, será que eu estou depositando na minha vida minhas energias na conquista de prazeres ou de felicidade? Do que é efêmero e passa e me dá só ansiedade depois de querer mais, porque me deixa sempre insatisfeito, porque não me preenche espiritualmente. Será que eu estou depositando minha felicidade no prazer de comer um doce? E eu não reflito por que eu estou com tanta vontade de comer um doce, por que eu estou depositando minha felicidade, minha alegria de viver numa comida, no consumo de bens, na tecnologia. Carnaval tá chegando, né? E muita gente acha que só tem esses 4 dias para ser feliz. 4 dias de busca desenfreada por vários tipos de prazer. Será que a gente vive 365 dias do ano? E desses dias, a felicidade são 4 dias? E o restante dos dias? Eu não sou feliz neles? Eu não posso ser feliz neles? Olha só a visão que a gente tem sobre felicidade ainda aqui na Terra. Na verdade, o que a gente chama de felicidade, às vezes, são prazeres. Passam, quando passam a gente não fica satisfeito ou satisfeita e a gente já fica na ansiedade de ter de novo, porque não preencheu, porque não nos harmonizou. E assim, meus amigos, minhas amigas, são outros prazeres que não satisfazem a nossa alma, não alimentam o nosso espírito, mas para os quais a gente dedica toda a nossa energia e coloca às vezes até à frente dos nossos compromissos espirituais. É muito importante que a gente se conheça, por isso que a gente falou sobre autoconhecimento. Qual o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? O que realmente me faz feliz? Porque às vezes a gente está indo pelo efeito manada, a gente está repetindo o que é receita de suposta felicidade para o outro, mas não é para mim. O que é para mim é o que eu sou, o que me faz harmoniosa, o que me traz harmonia, tranquilidade, serenidade, como espírito individual que eu sou, como unidade individualizada, como ser único que eu sou. Você é. Temos conjunturas psíquicas, emocionais, espirituais diferentes. Então a sua receita de felicidade não serve para mim e a minha certamente não fará para você, até porque não existe receita. Porque somos espíritos com necessidades evolutivas diferentes, com propósitos de vida diferentes. E quanto mais a gente se alinha à nossa essência, o que a gente realmente é, mais a gente vai se harmonizando e estando feliz, mesmo com todas as tribulações aqui na Terra. Por isso que a gente precisa se autoconhecer, para a gente não cair na cilada de querer aplicar, copiar a vida do outro, ou copiar o que todo mundo faz, porque está na rede social, porque a pessoa posta, a gente pensa que a pessoa é um deus do Olimpo, uma deusa do Olimpo que tem uma vida maravilhosa. A gente só vê as redes sociais dela, não tem a mínima noção do que ela passa, dos tormentos que ela enfrenta. Então, que
precisamos nos autoconhecer para discernirmos o que viemos fazer aqui, qual o propósito da nossa vida, para não querermos aplicar o que traz felicidade para o outro, para a gente. E que na maioria das vezes nem é felicidade, é prazer, é efêmero. E aqui eu não estou dizendo que nós não precisamos ter pequenos prazeres na nossa existência, mas não podemos ser escravos deles, porque estaremos sendo escravos da efemeridade, do que passa, e às vezes até de vícios, os nossos vícios. E nós sabemos também que além de discernimento, de autoconhecimento, quando a gente fala de felicidade, nós precisamos falar também e entender que existe no planeta de provas e expiações, em especial num país como o Brasil, uma conjuntura com fatores sociológicos, econômicos e políticos que interferem na nossa vida, que dificultam, por exemplo, essa harmonia, essa felicidade. Imaginemos para uma pessoa que passa por insegurança alimentar, que neste momento, enquanto nós estamos aqui nessa live, não sabe o que vai comer hoje, não sabe o que vai comer amanhã, se terá o que comer amanhã. Uma pessoa que está sendo afetada por uma conjuntura social, ela também tem a conquista da sua felicidade afetada por isso. Daí a importância da gente trabalhar não só pela nossa felicidade, mas pela do outro. Quando a gente trabalha em favor do outro, da felicidade do outro, a gente alimenta a nossa própria felicidade. Emmanuel dizia que a verdadeira felicidade é a soma da alegria que compartilhamos com os outros. Então lembremos de proporcionar felicidade aos outros também, de não se importar só conosco, só com o que nos faz feliz. Elevarmos sim suporte, felicidade para todos os que nos cercam, porque isso também irá retroalimentar a nossa felicidade. No Livro dos Espíritos tem uma questão muito, muito salutar sobre a felicidade, que eu não posso concluir essa live, a gente não pode concluir a live sem conversar sobre ela. É a questão 922. Quando Kardec disse: já entendi que a felicidade terrestre é relativa a cada um. Mas eu pergunto: há alguma medida de felicidade comum para todos nós? Como quem diz assim: eu sei que o que me faz feliz não é o que faz o outro feliz, mas tem alguma coisa que seja o meio termo? Que seja capaz de fazer todo mundo feliz? E os espíritos superiores da codificação responderam a Kardec: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé na vida futura. Para a vida material é ter o necessário. Quantas vezes a gente se julga infeliz porque não se satisfaz com o que tem? A gente tem o que precisa, mas a gente quer mais. E quando a gente não tem esse mais, a gente acha que é infeliz. E da segunda parte da resposta, os espíritos disseram: para a vida moral é a consciência tranquila e a fé na vida futura. Moralmente, o que alimenta o espírito, olha só, fé na vida futura. Quando a gente confia na eternidade do espírito, quando a gente confia
que a gente vai colher o que a gente plantou aqui. Quando a gente confia que bem-aventurados serão os aflitos, a gente asserena o nosso ânimo, a gente se encoraja para enfrentar as dificuldades e, consequentemente, aquilo que parece uma infelicidade, a gente entende que não é bem assim. Que o que nos traz aparentemente um mal pode ser um bem no futuro. Porque a verdadeira infelicidade está na consequência daquela coisa mais do que na própria coisa. Para eu saber se algo é infeliz ou não para mim, eu tenho que pensar não no que ele me traz agora, mas na consequência daquilo. Vai me trazer consequências espirituais boas? Então, será uma felicidade. E ainda mais a espiritualidade superior respondeu a Kardec, que é a consciência tranquila. Ter o necessário materialmente, fé na vida futura e consciência tranquila. Gente, que coisa melhor que dormir com a cabeça, consciência leve no travesseiro. E ao contrário, você quer ter desassossego, ter uma dor na consciência? Gente, como dor na consciência pesa, remorso pesa, remorso adoece. Dormir todos os dias com a consciência tranquila, de que você não prejudicou a ninguém, de que você fez tudo o que estava ao seu alcance, que você está em harmonia com as leis divinas. Isso é uma felicidade. Não queiram saber o que um remorso, do que uma consciência pesada é capaz de fazer. Não tira, não só as noites de sono, não. Tira o sossego do dia e da noite. A pessoa não tem sossego. Não tem como ser feliz com a consciência pesada. Então, nesta noite, meus amigos, quando colocarmos a cabeça ao travesseiro, tivermos olhado para o nosso dia que passou e pensado, eu tive o necessário materialmente. Pensarmos, eu tenho fé na vida futura, eu sou um espírito eterno, tudo que eu passo aqui é para o meu aprendizado. Eu vou colher bons frutos espirituais desse momento. E quando a gente pensar hoje, eu estou com a consciência tranquila no meu travesseiro, a ninguém prejudiquei, a ninguém fiz mal. E se fiz, posso pedir perdão e vou pedir. Vou me harmonizar com aquela pessoa. Vou mudar a minha postura. Mas vou trabalhar para ter a consciência tranquila. Isso é o que os espíritos superiores nos disseram que é verdadeira felicidade. Então, ao buscarmos a nossa felicidade, lembremos dessa resposta que vem da espiritualidade, da codificação. Que a nossa verdadeira felicidade, a felicidade a que nós devemos buscar incessantemente aqui é ter o necessário materialmente, é construirmos a nossa fé na vida futura e termos a paz na consciência. Essa é a reflexão que nós trazemos aqui nessa noite, meus amigos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada ao Centro Espírita Nosso Lar pelo convite. É sempre um prazer estar ou virtualmente ou presencialmente na Casa Nosso Lar em Teresina. E para encerrarmos esse nosso momento tão gostoso, tão sereno nessa noite, eu convido a todos para a nossa prece final. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amigo, benfeitores espirituais que nos assistem, agradecemos pela oportunidade de trabalhar na causa do Cristo
e da doutrina espírita. Agradecemos pela nossa vida, pelo pão de cada dia, pela saúde. Agradecemos pela oportunidade de termos esse conhecimento, esse acesso à doutrina espírita, ainda que nosso conhecimento seja tão incipiente, tão pequeno ainda, sobre as verdades espirituais. Mas rogamos ao Cristo que possamos continuar segurando na mão dele, caminhando confiantes em busca da nossa felicidade verdadeira, de construir a fé na vida futura a cada dia mais forte, de termos a paz, a tranquilidade em nossa consciência, a tranquilidade de quem está caminhando contigo, Jesus, com Deus. Pedimos que todos os encarnados e desencarnados aqui presentes sejam envolvidos nos passes, nos bons fluidos que nos darão o necessário para o nosso bem-estar físico e espiritual. E pedimos, por fim, a permissão de Jesus para encerrarmos esse momento da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada a todos os que estiveram aqui. Beijo, Sueli. Beijo a todos que entraram. E a todos os que assistirão também depois. Boa noite, gente.